Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 113. Quem tiver com a sua Bíblia pode abrir. Salmos 113. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: Louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós viemos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para engrandecer o nome dele. Feche seus olhos nessa hora, vamos fazer uma oração para começar o nosso culto. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada por podermos estar aqui. Obrigada por esse domingo maravilhoso, por esse dia que o Senhor fez. Esse dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos engrandecendo o teu nome, cultuando o teu nome, te adorando, te rendendo graças, ó Deus, pelo que tu és e pelo que o Senhor faz. Fala conosco nessa manhã, esteja presente nos nossos corações, que a tua voz, que o teu Santo Espírito possa fluir no nosso meio e que no meio das canções o Senhor possa falar conosco e durante a palavra também o Senhor venha com a tua unção falar com cada um de nós, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Reina em mim, reina sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre tudo que eu fizer, Senhor. Reina. So
coração. Vamos declarar: Deus, Tu és santo, Tu és forte, Deus. Tu és digno de louvor, digno de adoração. digno de louvor, digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade. Nós declaramos que não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador.
através da cruz, porque Ele mostrou o amor do Pai, se entregando por cada um de nós. Nós rendemos graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, por tão grande amor demonstrado a cada um de nós. Amém. Bom dia, irmãos. Apesar de nós estarmos num número um pouco reduzido hoje, um pouco por conta do feriado, um pouco também porque o pastor Marcos, essa semana, ele está em Curitiba, participando da Assembleia das Convenções das Igrejas Evangélicas Livres, e também o pastor Erlon está lá com a família também, porque ontem ele foi ordenado pastor das Igrejas Evangélicas Livres. Amém? Os adolescentes, nós vamos separar, se tem algum adolescente, as crianças já estão lá em cima. Eu pensei numa palavra hoje, e um pouco eu fui motivado por uma conversa que eu tive com um pastor recente, onde um irmão da igreja dele o questionou, dizendo o seguinte: pastor, as igrejas não são mais como antigamente, estão levando o mundo para dentro da igreja. Hoje pode isso, pode aquilo. Aí o pastor respondeu: você está questionando a igreja, mas e na sua casa? O que você tem levado do mundo para dentro da sua casa? Você não deveria começar olhando para dentro da sua casa para depois olhar para dentro da igreja? E aí, irmãos, eu separei 2 textos para nós. O primeiro está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Um outro texto está em 2 Samuel, versículo 6, capítulo 11. 2 Samuel 6, 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Vamos estar orando? Senhor meu Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, porque sabemos que ela é viva, que ela é eficaz. E nós clamamos e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito interceda nas nossas vidas. Que essa palavra que lemos hoje, e a palavra que será discorrida aqui hoje, ó Pai, que ela venha a incultar as nossas mentes, que ela venha a nos transformar, que ela venha, ó Pai, a nos levar a uma análise, e tudo aquilo que estamos fazendo, ó Pai, contrário à Tua vontade, que motivados, ó Pai, pela leitura de hoje, nós possamos, ó Pai, sermos transformados. É o que pedimos no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Então, irmão, o que nós lemos é que a arca do Senhor, ela teve 2 momentos em casa de pessoas. A literatura não nos fornece muitos elementos, nós não sabemos quem eram essas 2 pessoas, tanto Abinadab quanto Obed-edom. Muitos teólogos, muitos estudiosos acreditam que eles eram
fugiu aqui, que eles eram levitas, tá? Por terem recebido a arca na casa deles, tá? Mas tem controvérsias. Mas isso não faz muita relevância para nós aqui hoje, não. Então, essas duas casas, elas tinham em comum o quê? Receberam a arca da aliança, a arca do Senhor. Qual que é a diferença de uma casa para outra casa que nós vamos ver aqui? Foi a honra, o respeito que deram à presença da arca na sua casa. Né? O que era a arca do Senhor? O que era a arca da aliança? A arca da aliança, ela representava a presença do Deus vivo. A arca da aliança, ela continha dentro dela a tábua das leis, a vara de Arão e um vaso do maná. Vocês lembram dessas passagens, tá? Da vara de Arão, do maná e da tábua das leis. Moisés foi quem construiu a arca. E Moisés construiu a arca não como ele quis. Ele recebeu instrução de Deus. E Deus, muitas vezes, ou sempre, Ele nos dá instruções detalhadas. Nós podemos lembrar quando Ele mandou Noé construir a arca do dilúvio. Ele deu as medidas exatas como Ele queria, os andares, tudo foi de acordo com a vontade de Deus. E com a arca da aliança, com a arca do testamento, não foi diferente. Ele chamou Moisés e ele pediu, me construa a arca. Eu gostaria que a gente desse uma olhadinha nos detalhes da instrução que Deus deu a Moisés. Está lá em Êxodo 25. Êxodo 25, do versículo 10 ao 22. Êxodo 25, de 10 a 22. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca da tábua da aliança que lhe darei. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça na tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro delas as tábuas da aliança, que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Vocês veem por que Deus dá detalhe? Porque Deus está presente e Deus é perfeito. Era ali que Deus ia se encontrar com Moisés, diante da arca. Então Deus mandou que construísse a arca como símbolo da presença dele no meio do povo e como meio de comunicação entre Deus e o povo.
e para armazenar os elementos. A arca, ela remetia à lembrança da lei, da santidade e soberania de Deus no meio do povo. Antes, quando Israel saiu em direção à terra prometida, que ele caminhou no deserto, Deus se fazia presente com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Essa era a presença de Deus no meio do povo, e através da coluna de fogo e de nuvem, o povo sentia, o povo via que Deus estava presente. A presença de Deus, ela era perceptível. A bondade de Deus era vista. A presença de Deus no meio dos seus filhos era sentida, porque o povo via, o povo sabia que Deus estava ali presente, através das colunas de fogo e fumaça. Mas hoje, com a fixação do povo, acabou a jornada, o povo se estabeleceu, o povo se fixou. Primeiro, a arca foi levada para um tabernáculo. Depois, lá na frente, ela foi levada para o templo. E a arca, ela passou a ser referência da presença divina, ali naquele tabernáculo onde ela estava, tal como era a coluna de fogo e a coluna de nuvem, lembrando sempre da presença de Deus entre eles. Mas então, se a arca era esta presença de Deus, e era para o povo olhar, para o povo ver que Deus estava presente, por que a arca saiu daquele acampamento, daquele tabernáculo, e a arca foi primeiro para a casa de Abinadab, depois ela foi para a casa de Obed-edom? O que será que aconteceu? Será que faltou zelo com a arca? Faltou cuidado? Bom, antes de ela ir para a casa desses dois homens, ela teve uma passagem mais infeliz ainda. Lá em 1 Samuel 4, se os irmãos quiserem abrir e acompanhar, mas senão eu vou relatar o que aconteceu resumidamente, tá? O que aconteceu em 1 Samuel 4, que a Bíblia nos relata, é o seguinte: a arca foi tomada dos israelitas quando eles a usaram como um amuleto. Vocês sabem o que é amuleto, né? Amuleto é o pezinho de coelho que a gente colocava no chaveirinho, que ia dar sorte. Os grãozinhos lá de lentilha que a gente põe na carteira. Isso é amuleto, tá? Pensando que vai nos dar sorte. E os israelitas, eles usaram a arca como um amuleto. Eles levaram a arca no campo de guerra, achando que só a presença da arca ali lhes daria a vitória. Aí tem uma aplicação para nós, tá? Na sua vida, na minha vida, a vitória só vem quando nós confiamos mais no Senhor da arca do que na arca do Senhor. A vitória só vem quando nós damos mais honras, mais respeito ao Senhor da arca do que a arca do Senhor. Não foi o que esses homens fizeram. Eu lembro uma passagem, logo após meu casamento, eu não era convertido ainda, minha esposa já, e, irmãos, nada contra, mas eu achava o máximo, achava chique. Sabe aquele suporte para você colocar a Bíblia, que ela fica aberta? Nada contra quem tem, tá? Quem gosta. Eu achava o máximo aquilo. E eu queria comprar um para pôr na minha casa. Detalhe, eu não tinha a Bíblia, e muito menos eu havia lido a Bíblia. Mas eu achava que aquela Bíblia, colocada ali, naquele suporte, e seria na sala, que ela traria bênçãos, que ela traria vitórias para o meu lar. Qual que era a minha ideia? Era um amuleto. Não comprei, tá? Minha esposa não deixou. Também, recentemente, eu estive numa loja aqui em Valinhos, enquanto a minha esposa via roupa lá, escolhia o que ia experimentar,
eu observei que eles tinham uma Bíblia ali naquele local. Só que a Bíblia estava numa prateleira. Pasmem, mas a uns 2, 3 metros de altura. Eu não consegui ver se estava naquele famoso Salmo 91, que todo mundo abre e põe lá no Salmo 91 para trazer proteção. Mas a Bíblia, onde ela estava? Alguém lia? Ninguém lia. Talvez o homem, o proprietário da loja, quando ele colocou ali, ele pensou, bom, a Bíblia aqui vai ter a presença de Deus, ela vai me dar segurança, me dar proteção, me dar bênçãos. Mas não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Bom, a arca caiu na mão dos filisteus. Os filisteus, eles vieram à guerra. Eu estou continuando lá em Samuel 4, tá? Eles vieram à guerra. Os israelitas foram à guerra contra eles. Morreram 4.000 israelitas. Eles viram que estavam perdendo a guerra, eles voltaram, saíram do campo de batalha, voltaram para o acampamento. E questionando, o que aconteceu que nós fomos derrotados? Sempre éramos vitoriosos, por que agora nós fomos derrotados? Aí reuniram a assembleia, os anciões, chegaram à seguinte conclusão: nós fomos derrotados porque a arca do Senhor não estava presente na guerra. Bom, decidiram, mandaram homens, levitas, irem a Siló buscar a arca. A arca estava lá em Siló, na casa de Eli. Eli cuidava da arca. Eli e seus filhos, Hofni e Finéias. Mas só que os 2 filhos de Eli, eles não faziam o que agradava ao Senhor. Os 2 filhos de Eli, eles pecavam, eles roubavam das ofertas, eles não davam honras, não respeitavam as coisas sagradas. E principalmente não respeitavam a presença da arca na casa deles. Culpa do pai, não transmitiu, não ensinou. A casa do profeta Eli, apesar de ter a presença da arca, ela estava em pecado. Ela estava sendo desrespeitada. Mas foram buscar a arca, lá em Siló. Os filhos de Eli, eles levaram a arca, visto que Eli já era velho, já não tinha condição de uma jornada, uma caminhada. Os filhos de Eli levaram a arca ao campo de batalha. Quando a arca chegou no acampamento, teve um grande júbilo, uma gritaria. Os inimigos, os filisteus, ouvindo aquele grito, eles se questionaram, mas o que está acontecendo? Por que essa gritaria? E aí chegou a notícia, esses gritos é porque a arca do Senhor chegou no acampamento israelita. Então eles se colocaram a pensar, o que será de nós agora? Se a arca do Senhor, se Deus está com os israelitas agora, nós vamos perder a guerra. Os filisteus precisaram ser animados para ir para a guerra. E eles foram. Com medo, mas foram à guerra. E o povo de Israel, confiante, porque a arca estava ali, também foram para a guerra. E os filhos de Eli, Hofni e Finéias, levavam a arca na frente dos soldados, dos guerreiros. Naquele dia, morreram 30 mil israelitas. A primeira vez morreu 4.000. A segunda vez com a arca, 30 mil israelitas. O que deu errado? O que aconteceu? Era para eles vencerem. O próprio inimigo estava com medo. O próprio inimigo sabia que se eles tinham a presença do Deus vivo, do Deus da guerra, eles perderiam a guerra. Mas o que aconteceu? Eles levaram a arca para campo de batalha, como um amuleto.
Eles não levaram a arca para o combate pensando na presença do Deus vivo, mas levaram como um amuleto. Se a arca estiver aqui, nós vamos ganhar. Não é se o nosso Deus estiver conosco, nós vamos vencer. É se a arca estiver aqui, nós vamos vencer. Os israelitas, eles lembraram da arca somente na hora do aperto, na hora da dificuldade. Será que nós temos agido da mesma maneira? Nós temos lembrado de Deus só na hora da dificuldade? Às vezes nós vemos, todo domingo nós estamos no culto, achando que nós estamos na presença do Senhor. Mas se nós estamos no culto, buscando a presença do Senhor, mas preocupado se a campainha do WhatsApp vai apitar, se está tendo corrida de Fórmula 1, se meu time está jogando, se está passando novela A ou B, se nós estamos pensando na segunda-feira que eu vou ter que fazer entrega, vou ter que fazer um relatório, se a gente vem para buscar a presença do Senhor, pensando nisso, nós não estamos na presença do Senhor, irmãos. Nós não estamos conquistando. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, não para assistir um culto, não para ouvir um culto, é para prestar culto. E os guerreiros, os israelitas, eles achavam que só a presença da arca ali lhes daria vitória. Nós precisamos, em toda e qualquer circunstância, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu imagino como seria cada um de nós recebendo a arca em casa. Você teria um lugar apropriado para ela? Você teria um lugar de destaque para colocar a arca? Você teria preocupações em procurar saber, olha, como eu devo me portar diante da arca, onde eu devo colocar, o que eu devo fazer? E às vezes, com o passar do tempo, a arca na nossa casa pode se tornar um objeto de decoração. Em cima de um móvel, em algum lugar que nós demos de destaque. Bom, os filisteus ganharam a guerra. Eles levaram a arca para a terra deles. Mas a arca, ela trouxe tantos problemas para os filisteus. Primeiro, porque os filisteus, eles tinham o Deus deles. Eles adoravam outro Deus, era o Deus Dagon. E o que fazer com a arca? Aí eles decidiram, vamos colocar a arca lá junto com o Dagon, lá na casa de Dagon, no templo de Dagon, no lugar que davam honras, né, a Dagon. Colocaram a arca lá, e colocaram a arca no chão, e em cima do móvel, em destaque, estava o Deus Dagon. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon amanheceu caída ao chão. Bom, pode ter sido um vento que bateu, derrubou a estátua, pode ter sido um terremoto local, derrubou a estátua, colocaram ela novamente ali no lugar de destaque. Manhã seguinte, a estátua estava novamente no chão. Com detalhe, a mão e a cabeça estavam cortadas. Uma estátua cair, ela quebra, mas não, ali estava cortado, certinho. Como a palavra diz, estava cortada. Né? A estátua estava no chão, de cara no chão, em frente à arca, como dando honras à arca. Na minha casa, na sua casa, a palavra do Senhor tem um lugar de honras, ela tem um lugar de destaque.
Ou tem algo que está ocupando esse lugar de destaque? Ela está no chão também, a arca, a palavra do Senhor. E não ficou só nisso, irmãos. Os filisteus começaram a ter em seus corpos feridas, úlceras. E a terra dos filisteus também se encheu de ratos. Para recebermos a arca na nossa casa, nós precisamos tirar tudo o que esteja ocupando o lugar dela. Nós precisamos dar lugar de honras, lugar de respeito. Precisamos ter um lugar apropriado para que a gente possa receber a arca em casa. Ninguém pode tomar, ou nada pode tomar o lugar de Deus. Bom, a arca estava lá com os filisteus. Visto tudo isso que aconteceu, o Deus deles caiu, tumores, ratos, decidiram, vamos devolver a arca para os israelitas. Nós não sabemos lidar com esse Deus. Vamos devolver. Prepararam, fizeram todo um cortejo, fizeram esculturas de tumores, esculturas de ratos, devolveram a arca. Bom, aí que nós vamos chegar na casa de Abinadab. Quando a arca chegou em Kiriat Jearim, eles foram, reuniram os homens da cidade, o conselho da cidade, a liderança da cidade, e levaram a arca para a casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Por 20 anos ela ficou ali ocupando um lugar na casa de Abinadab. Depois disso, o rei Davi ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. Mais uma vez, prepararam todo um cortejo, como levar a arca. Detalhe, como levar a arca, eles decidiram como levar, eles não consultaram nas escrituras como levar. Por isso que eu falei, quando Deus fala, quando Deus dá detalhes, Ele dá detalhes exatos. A arca do Senhor, quando Ele deu detalhes de como ela deveria ser construída, a argola que foi colocada e as varas eram para transporte. Não era para ser transportada num carroção, numa carroça. Bom, mas a arca saiu da casa de Abinadab e foi para a casa de Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Foi para a casa de Obed-edom 3 meses. Ele e tudo que ele tinha foi abençoado. Vamos entender um pouco aqui, que a arca ela representa a presença de Deus, mas ela por si só, ela não tem poder nenhum. Que o poder, as bênçãos, vem de Deus. De qual Deus? Do Deus vivo. Que elas vêm de Deus mediante o quê? A fé que nós temos, ao respeito, a fidelidade. E hoje, irmãos, nós não temos a arca, mas a presença de Deus, ela está no seu coração. A presença de Deus, desse Deus vivo, que era visto, era simbolizado pela arca, hoje ela está no nosso coração. Ela não está mais num objeto. Imaginem hoje, com a expansão do cristianismo, se a arca estivesse num único lugar, e para a gente ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus, a gente precisasse viajar até esse local para sentir a presença de Deus. Impossível. Mas Deus pensou em algo para nós. Deus pensou em como resolver esse problema também. Então hoje, a presença de Deus está no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Quando nós respeitamos os mandamentos, quando nós amamos e respeitamos o nosso próximo, quando honramos o nome do Senhor, quando convidamos o Senhor para vir governar as nossas vidas. Também, quando nós somos gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido.
E mais, quando nós ensinamos a palavra para os nossos filhos. Teve um pastor, numa determinada cidade, ele chegou na cidade, fazia pouco tempo que ele estava no ministério ali, e ele visitando as famílias da igreja, ele foi visitar uma família, foi jantar com essa família, jantou, acabando a refeição, para se despedir, ele falou: vocês têm uma Bíblia que vocês possam me emprestar, para mim ler um versículo? A família veio, trouxe uma Bíblia, o pastor leu, fechou a Bíblia, entregou, se despediu e foi embora. O casal foi lavar a louça. O casal foi lavar a louça, hein, maridos? Não é só a esposa, não. O casal foi lavar a louça. E a esposa, conversando, ela falou: o pastor roubou uma faca nossa. O marido: não pode ser, o pastor roubou uma faca nossa. Sim, ele roubou. Mas como é que você sabe que ele roubou? Porque está faltando aqui no jogo. O pastor roubou uma faca nossa. Bom, ficaram na dúvida, passou. Passado um ano, o pastor retorna à casa daquela família. E aí, já com intimidade, né, o casal já tinha intimidade, o pastor já estava um ano ali na comunidade. Então, a esposa, né, toda cheia de si, ela pergunta: pastor, por que da última vez que o senhor esteve aqui em casa, o senhor roubou uma faca? O pastor falou, sem responder nada, ele falou: antes, você pode me emprestar a Bíblia? Ela foi lá buscar a Bíblia, o pastor abriu, a faca estava dentro da Bíblia. Resumindo, talvez a hora que ela foi buscar a Bíblia lá, ela tirou o pó de cima da Bíblia, porque um ano sem abrir a Bíblia, um ano sem dar honras ao Senhor. Bom, Davi já era rei. Davi se tornou rei nesse período. E ele decide trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Davi vai lá buscar a arca com os homens, com músicos, com toda a comitiva dele, a liderança dele. Eles põem a arca em cima de uma carroça. E vão seguindo, vão cantando, vão dançando, dando honras à arca. Os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá estavam junto conduzindo a arca, conduzindo a carroça. Aí, irmãos, mais uma aplicação para nós. Se você é convidado por uma noiva para levar ela no seu carro no dia do casamento dela, eu garanto que você vai perguntar para a noiva: escuta, qual o trajeto que eu devo fazer? Bom, você vai lavar o carro, você vai limpar, e você vai perguntar para a noiva: qual trajeto eu devo fazer? Aonde eu devo te buscar? Você não vai simplesmente... você sabe que para a noiva é algo importante isso. Você não vai simplesmente pegar seu carro cheio de lama. Já aconteceu comigo, eu achava que eu tinha que buscar a noiva na casa dela. No última hora eu fiquei sabendo que não era na casa dela, que era no cabeleireiro que eu tinha que buscar ela. Quer dizer, imagina a confusão. Então, se você vai buscar uma noiva, você vai ter uns cuidados. Você vai buscar a arca, você não tem cuidado nenhum. Se você for receber uma visita ilustre na sua casa, eu acredito que você vai limpar a casa, vai colocar a casa em ordem. Talvez você vai tomar banho, vai trocar de roupa. Você vai perguntar se a visita tem alguma restrição alimentar. Você vai ter cuidados. Por que não com a arca? Por que não com a presença de Deus? Bom, a arca estava lá na casa de Abinadab, onde ela ficou por 20 anos. Mas talvez esses 20 anos, Abinadab, ele ouviu lá aquela história: olha, os israelitas levaram a arca para a guerra, eles perderam a guerra. Quando eles estavam sem arca, morreu 4.000. Quando eles trouxeram a arca, morreu 30.000. O que será que aconteceu?
Pô, a arca foi na mão dos filisteus. O rei deles, Dagom, caiu. Apareceu feridas, apareceu rato. Bom, eles entregaram a arca de volta. Teve 70 homens que, por curiosidade, olharam para dentro da arca, morreram. Será que a arca continuava trazendo bênçãos? Será que a arca ainda era sinal da presença de Deus? De repente, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas Abinadab não sabia como lidar também, porque não foi instruído. Talvez, quando a arca chegou lá na casa de Abinadab, ela foi lá, teve um lugar de honra. Um lugar na sala, onde todo mundo enxergava, quem passava na rua via a arca lá. Era uma bênção, um lugar de honra. Aí, com o passar do tempo, né, Valdir? A Maria Helena fala assim: ô Valdir, eu preciso limpar a sala aqui. Põe esse negócio um pouquinho para lá. O Valdir empurra um pouquinho para lá. Amanhã a Maria Helena, eu comprei uma estante nova, mas a estante não cabe aqui. Põe a arca um pouquinho para lá. A hora que a gente vai ver, a arca está lá no quartinho, no fundo lá. Talvez isso explique porque Abinadab ficou com a arca 20 anos e nada aconteceu. Ele não deu o devido valor. A arca se tornou um peso, uma obrigação. Mas a arca, depois da casa de Abinadab, ela foi para a casa de Obed-edom. Um detalhe: a arca foi levada para a casa de Abinadab, ela foi levada. Por quê? Porque os homens da cidade se reuniram e decidiram que aquele seria o melhor lugar para ela estar. A arca foi para a casa de Obed-edom, por quê? Porque aconteceu um incidente, os filhos de Abinadab morreram, eles não sabiam como transportar a arca, se deram por conta de que estavam fazendo algo errado. Fazer o que com a arca? Por acidente, a arca foi para a casa de Obed-edom. Só que Obed-edom, ele não viu a arca chegando. Ele viu a presença de Deus chegando ali na casa dele. Em 3 meses, a casa dele e o que ele tinha foi abençoado. Em 3 meses. Lá em 1 Crônicas diz que depois que a arca foi levada da casa de Obed-edom, Obed-edom, ele pediu para ir junto para Jerusalém. Ele quis acompanhar a arca. Por quê? Ele sabia que aonde a arca estava a presença de Deus. Ele queria continuar. Ele se tornou músico, tá? Não sei, a Bíblia não fala se ele já tocava algo ou não, mas ele queria estar diante da arca, adorando a arca, tocando diante da arca, tá? Ele tinha prazer de estar diante da arca. Talvez na casa dele a arca não foi empurrando, dando espaço para outras coisas. A arca na casa dele teve um lugar de destaque, teve um lugar de honra. Um coração grato é um coração comprometido. Obed-edom, ele foi para Jerusalém junto com a arca. Ele quis tocar, quis dar glórias à arca. Um coração grato é um coração alegre. Obed-edom estava tão feliz pela arca, ele não queria deixar a arca ir sozinha, ele quis ir junto. Ele não via a arca como um peso na casa dele. Um coração grato é um coração empenhado com o reino. Obed-edom, ele foi para Jerusalém acompanhando a arca. Ele foi músico, ele foi tesoureiro, ele foi porteiro e também estava sempre na presença da arca adorando. Ele estava empolgado. E foi uma decisão dele. Ele não precisava ter ido junto com a arca. Foi decisão dele ir para Jerusalém. Um coração grato é um coração empenhado com o reino. Obed-edom,
ele foi líder de 68 pessoas. De tudo isso que ele fazia, ele ainda foi líder de 68 pessoas. Às vezes nós deixamos de servir na igreja, na comunidade, porque nós temos isso ou aquilo para fazer, porque eu estou cansado. Obed-edom, ele se sentiu abençoado por Deus, que ele decidiu estar junto. E o que pediam para fazer, ele fazia. Ele queria estar o tempo todo. Qual é o seu coração? Como está seu coração hoje? Você está com a presença do Deus vivo no seu coração? Ou você ainda está esperando algo acontecer? Um milagre? Qual casa você quer para você? Para a sua família? Você quer uma casa igual dos filisteus? Que trouxe tragédia, doenças? Você quer uma casa como a de Abinadab? Não mudou nada? Continuou a mesma coisa? Ou você quer uma casa como a de Obed-edom, onde teve vitórias? Eu gostaria que você tomasse decisão, a decisão certa. Que você, com um coração grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, até hoje, que você se decida pela casa de Obed-edom e se decida pelo Senhor da arca, não pela arca do Senhor. Se você tomar a decisão certa, eu garanto que muita coisa vai mudar na sua vida. Se decida pela arca. Para encerrar, eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouco. Eu gostaria de que você refletisse para aqueles que já são convertidos, para aqueles que já tomaram a decisão pelo Senhor, que você refletisse um pouco. Como foi sua vida quando você se converteu? Como foi sua vida quando você aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida? Você queria estar na presença dEle? Você tinha prazer de vir à igreja, às reuniões, de estar com os irmãos? Você tinha prazer em estar servindo os irmãos? Amava? Isso aí esfriou? Será que a nossa vida se transformou como a de Abinadab? Nós recebemos a arca em casa e, com o passar do tempo, fomos nos acostumando com aquilo. Nós precisamos resgatar e voltar àquele primeiro amor. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, oh Pai. E obrigado, oh Pai, porque hoje sabemos que a presença do Deus vivo está nos nossos corações. Assim nós clamamos e pedimos, oh Pai, que se eu preciso, ó Pai, mudanças na minha vida, se eu preciso resgatar, ó Pai, aquele primeiro amor, se a chama que ardia, ó Pai, quando eu conheci, não está mais, ó Pai, ardendo como ardia antes, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, venha transformar, venha mudar, venha dar ânimo, e que eu possa, ó Pai, voltar a Te servir, voltar a Te amar, a respeitar e a honrar, dando ao Senhor, ó Pai, toda a honra, dando ao Senhor lugar de destaque, dando ao Senhor o primeiro lugar na minha vida, ó Pai. Fale, ó Pai, aos nossos corações, nos abençoe e nos ajude, ó Pai, a tomarmos a decisão correta, a melhor decisão, porque nós temos a certeza de que com o Senhor nós seremos vitoriosos. Amém.
declarar quão grande é o nosso Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Irmão, são 3 recadinhos rápido. Primeiro, domingo que vem, nós teremos assembleia na igreja. Tá? Temos algumas coisas a serem deliberadas. Precisamos da presença dos irmãos, é importante, tá? Todos aqueles que estão no hall de membros da igreja precisam estar, tá? Nós faremos a primeira chamada às 9h50. Acreditamos que podemos ter quórum. Essa é a nossa fé. Tá? É rapidinho, tá? Só apresentar o financeiro? Só apresentar o financeiro, então é coisa rápida, tá? Então, domingo que vem, às 9h50, venha um pouquinho mais cedo para a igreja, tome café um pouquinho mais cedo, 9h50. Também no domingo que vem, os jovens e adolescentes, eles estão fazendo, para arrecadar verba para o mobiliário deles, lá eles estão fazendo, domingo que vem vai ter um delivery italiano, o nome é chique, hein? Delivery italiano. Para você levar para comer em casa, tá? Não é para comer aqui. Vão estar vendendo porções de talharim, nhoque, sobrecoxa com batata. Cada porção é R$25, atende a 2 pessoas. E a encomenda tem que ser feita com os líderes ou pelo WhatsApp. Os líderes, faz um tchauzinho aí, os líderes, né? Os líderes dos jovens, ou pelo WhatsApp, tá? Irmãos, é só um pedido, não deixem para a última hora, tá? Facilita a vida dos jovens aí, dos adolescentes, para poderem preparar tudo. No próximo domingo, o pastor Marcos vai estar presente, mas nós vamos receber a presença aqui do missionário que está lá em Portugal, o Valmor Quintani. Tá? Ele vai trazer uma palavra, uma mensagem para a gente, e vai falar um pouco do trabalho dele lá em Portugal. Bom, é só. De recado é só. Eu fiz um apelo aí, que aqueles que já se converteram, já aceitaram ao Senhor, que fizesse uma reflexão de como estava a sua vida. Né? Se estava como aquele amor inicial ou se esfriou, né? Não deixe esfriar. Se você ainda não tomou pela decisão de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira conversar, os presbíteros vão estar aqui à frente, também para orar por aqueles que têm algum pedido, tá? Que querem uma oração. Logo após a oração, se vocês quiserem uma oração, venham à frente, tá? Nós vamos ter o prazer e a honra de poder orar com vocês, tá? Vamos encerrar, vamos orar entregando na mão do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez damos graças ao Pai pela Tua palavra. Mais uma vez damos graças ao Senhor pela nossa vida, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. E te pedimos, ó Pai, que nós possamos refletir, ó Pai, que nós possamos debruçar sobre a Tua palavra e que ela venha realmente a fazer diferença nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, buscar servir ao Senhor cada dia mais com prazer, com honras, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, seja o único nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor seja aquele que ocupe o primeiro lugar, pois sabemos que tudo vem do Senhor e tudo é pelo Senhor. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo. Amém e amém. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, que Deus esteja presente na sua vida.